espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, coração puro, e renova o espírito inabalável. Mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser
Graça e paz, irmãos, muito bom estar com vocês mais uma vez, ainda que virtualmente, mas como sempre falamos, no mesmo espírito, na mesma fé, para nós termos esse momento de comunhão, de adoração ao Senhor e também esse momento especial de meditação na palavra do Senhor. Amém? Para iniciarmos esse momento de celebração, de culto, queremos orar. E antes até de orar, queremos ler um trecho da palavra do Senhor. Amém? Quero convidá-lo então a ler comigo, se você puder abrir a sua Bíblia nesse momento. O texto se encontra na primeira carta de João, no capítulo 3. Vamos ver do verso 1 até o 8. Lembrando que nós temos o Evangelho de João, no começo lá do Novo Testamento, e depois, quase no fim aqui do Novo Testamento, nós temos 3 cartas atribuídas ao apóstolo João. E nós vamos ler, então, na primeira delas, 1 João, no capítulo 3, esses 8 versículos aqui. Amém? Diz assim: Vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E somos mesmo seus filhos. O mundo não nos conhece porque não o conheceu. Amado, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo que continua pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Amém? Graças a Deus. Jesus não só se manifestou para destruir, mas já destruiu as obras do diabo, no sentido de que ele nos assegura a vitória contra o diabo, contra o pecado, contra as coisas do mal, as coisas ruins, e nos dá a vitória através da sua graça e do seu poder e, por fim, a vida eterna. Amém? Queremos orar, agradecer então ao Senhor pela vitória que Ele nos dá em Cristo Jesus, por podermos celebrar e também por poder, como diz a palavra do Senhor, levar a Ele toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, levar ao Senhor tudo aquilo que inquieta o nosso coração, sejam as nossas preocupações com a nossa saúde, com a saúde dos nossos familiares ou amigos, especialmente nesse tempo ainda que estamos vivenciando pandemia, orar para que a misericórdia do Senhor alcance aqueles que estão enfermos e que Deus, na sua infinita misericórdia também, possa enviar a sua palavra e cessar esse mal que tem se abatido sobre a humanidade. Queremos então orar por isso e também pelas demais lutas. Sabemos que há irmãos com lutas na área da finança, desemprego, há outros com lutas na área do relacionamento, com filhos, com cônjuge. Que Deus esteja na sua graça, dando sabedoria, graça, unção, a direção do Senhor. Cremos que Deus sabe todas as coisas e, sendo Ele nosso Pai, como acabamos de ler, somos sim seus filhos. Ele gosta de compartilhar conosco as soluções que Ele tem para cada uma das nossas necessidades, as orientações que Ele tem para nós vencermos e superarmos cada dificuldade que venha sobre a nossa vida. Então, vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai bendito, queremos agradecer pela vida e no nome do Senhor Jesus. Pai, nós chegamos ao seu trono de graça
porque somente, ó Deus, pelo nome que está acima de todo nome, o nome do Senhor Jesus, é que podemos não só chegar ao seu trono de graça, mas também através dele obtermos, ó Deus, a graça e a vitória para as nossas vidas, para as nossas lutas, contra o pecado, contra a carne e contra o diabo. Pai, neste momento que vamos ter esse momento de adoração, celebração e meditação na palavra, nós pedimos a tua bênção sobre a vida de cada irmão, cada irmã, cada ouvinte, Senhor, que pode nos acompanhar neste momento. Pai, Senhor Jesus, nós rogamos também, apresentamos nossos corpos sobre os quais o Senhor tem autoridade, que o Senhor esteja ministrando, Pai, especialmente sobre aqueles que estão com alguma dificuldade, alguma enfermidade, que o Senhor os conhece nesse momento. Vá em cada vida, em cada lar representado e abençoa e cuida de cada um desses irmãos, irmãs, de cada familiares, pelos quais muitos deles estão intercedendo nesse momento, ou mesmo muitos dos nossos amigos que temos apresentado diante do Senhor, que na sua misericórdia o Senhor derrame a tua graça, o teu poder, a tua salvação, Pai, não só física, mas acima de tudo, que eles possam também encontrar a alegria da sua salvação, o perdão dos seus pecados e a vida eterna em Cristo Jesus. Pai, também rogamos que possa socorrer aqueles que estão com outros problemas, seja na área financeira, seja na área, Senhor, matrimonial, na área de relacionamentos ou qualquer outra coisa, Pai. Talvez uma simples luta ou uma luta, às vezes, até mais difícil consigo mesmo, nos seus questionamentos, nas suas dificuldades, ó Deus, da vida, que trazem, às vezes, pesar, trazem, às vezes, sentimentos, ó Deus, depreciativos, ruins sobre a vida do teu servo, da tua serva, mas que ele ou ela, ó Deus, possa, nesse dia, saber que pela tua graça, como disse o apóstolo João, somos filhos de Deus. Sim, somos filhos de Deus. E se você ainda não se sente um filho de Deus, chegue agora ao Senhor Jesus e deixe que Ele ministre a sua vida ao seu coração. Amém? Nós vamos ter alguns louvores e em seguida voltamos para meditar também na palavra do Senhor. Deus abençoe e até já. Bom estarmos aqui louvando a Deus. Podemos exaltar teu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus. Podemos exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Bom estarmos aqui louvando a Deus. Podemos exaltar teu santo nome. Que bom estarmos aqui louvando a Deus. Podemos exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus.
abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Oh Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje entre nós, Senhor. Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo viverá. Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo viverá. Porque tu estás comigo, praga alguma me alcançará. Porque tu estás comigo, eu não temerei. Porque tu estás comigo, mal algum me virá. Porque tu estás comigo,
que dão um brado de júbilo, de alegria, que conhece os poderosos feitos do Senhor e sabe que Ele é poderoso para fazer. Está chegando aqui neste lugar. O povo acreditou, o povo profetizou, e a vitória veio em nome do Senhor. Esta casa será chamada casa de oração. Jesus Cristo é o Senhor, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Levante as suas mãos e vamos dizer: devemos nunca duvidar, mas podemos nele descansar, porque a vitória é nossa em nome do Senhor. Esta casa será chamada casa de oração. Esta casa será chamada casa de louvor. Confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Graça e paz mais uma vez. Nós vamos então passar a meditação da palavra. Quero convidá-lo a abrir a palavra agora no Evangelho de João, capítulo 8. Nós vamos ler alguns versículos.
iniciando no verso 36, vamos ler até o verso 51. Bem, Evangelho de João, capítulo 8, do verso 36 até o 51. O título dessa mensagem é Não Acredite no Diabo. Né? O título é Não Acredite no Diabo. Nós vamos ler o texto e depois você vai entender por que desse título. Bem, Evangelho de João, capítulo 8, verso 36 em diante. Diz assim: Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sei que sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não penetra em vós. Eu falo do que vi na presença do Pai, e vós fazeis o que ouviste de vosso pai. Responderam eles: Nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se fosseis filhos de Abraão, praticaríeis as obras de Abraão. Todavia procurais matar-me, homem que vos disse a verdade que de Deus ouviu. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Protestaram eles: Nós não somos filhos ilegítimos. Temos um pai que é Deus. Disse-lhe Jesus: Se Deus fosse o vosso pai, vós me amaríeis, pois eu vim do Deus e aqui estou. Não vim por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não podeis ouvir a minha palavra? Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Contudo, porque vos digo a verdade, não credes em mim? Pode algum de vós acusar-me de pecado? Se vos digo a verdade, por que não credes em mim? Quem pertence a Deus, ouve as palavras de Deus. O motivo por que não ouvis é que não pertenceis a Deus. Responderam os judeus: Não temos razão em dizer que és samaritano e que está possesso de demônio? Disse Jesus: Eu não estou possesso de demônio, mas honro meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha própria glória. Há quem a busca, e ele é o juiz. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Amém? Graças a Deus. Que o Senhor abençoe a sua palavra, que ela vá de encontro ao seu coração, segundo a vontade de Deus para a vida de cada um de nós. Amém? Nós iniciamos essa celebração, esse culto, lendo lá na primeira carta de João, capítulo 3, que ele diz: nós somos filhos de Deus e somos filhos de Deus. Voltamos agora ao Evangelho de João, numa discussão que Jesus tem ali com alguns judeus, porque eles estavam com a intenção de pegar Jesus e, em seguida, levá-lo à morte. Então, começa ali um diálogo e Jesus fala que eles não são filhos de Deus, que eles são do diabo. Por quê? Porque eles queriam matá-lo. E Jesus disse: olha, o diabo é quem foi homicida desde o princípio, e vocês estão querendo fazer a vontade dele. E Jesus, então, traz esta repreensão a eles até argumentam, dizendo: não, nós somos filhos de Abraão, nosso pai é Deus, né? E Jesus, então, traz mais alguns argumentos, dizendo que, não, se vocês fossem filhos de Deus, vocês gostariam de fazer a vontade de Deus, mas vocês estão querendo me matar, ou seja, fazer uma coisa que seria a vontade do diabo. Como que nós entendemos isso? Jesus não estava, primeiramente, para esclarecermos, Jesus não estava aqui se referindo à criação de Deus, porque como criação de Deus, todos nós somos descendentes de Deus. O que Jesus estava falando aqui é
o que nós podemos dizer da adoção espiritual, ou seja, somos criaturas de Deus, mas infelizmente deixamos, todos nós, diz a Bíblia que todos nós pecamos, então de uma certa maneira, todos nós de uma certa maneira deixamos-nos ser adotados pelo diabo. É uma coisa até ruim ou chata de falarmos, mas que é uma verdade que a Bíblia nos traz. E nós somos libertos disso, nós somos salvos disso quando voltamos para Deus, quando aceitamos a vontade de Deus. Tanto que o início, dentro desse diálogo que citamos, uma das frases de Jesus, ele dizia assim, se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, se chegarmos a Jesus, se absorvermos suas palavras, se colocarmos nossa vida nas mãos dele, nós somos livres do diabo e voltamos, a Deus. O próprio João, no começo aqui do seu evangelho, ele diz assim, Deus nos deu, através de Cristo, o Verbo se fez carne, e Deus nos deu o poder de sermos filhos de Deus. Ou seja, Deus, através de Cristo, ele nos resgata. Essa é a história bíblica, A história da Bíblia é a relação de Deus com o homem, ou do homem para com Deus. A Bíblia é um livro histórico, é um livro profético, e dentre outras características, mas o objetivo dela é narrar essa relação de Deus com o homem, a fim de que o homem possa conhecer e possa ter essa possibilidade de estar com Deus livre, dos enganos do inimigo. Então, nesse momento, eu queria, até que rapidamente, falar um pouquinho desse personagem que a gente tem, infelizmente, não só na Bíblia, mas na existência do mundo, É claro que somos pregadores do Evangelho, somos pregadores das boas novas, Paulo até dizia, olha, eu sou pregador da graça de Deus, mas a Bíblia também nos ensina a falarmos e advertirmos e a ensinarmos também, tudo que está relacionado a essa vivência da graça de Deus, a comunhão com Deus, a nossa existência, não só física, mas espiritual aqui também nesse mundo, tocar nesse assunto, falar desse personagem, alguns às vezes nem gostam, ou muitos até usam outros adjetivos para se relacionar, não, espero que nunca, mas para se referir a esse personagem que é o diabo, A própria Bíblia traz outros adjetivos, outros correlatos, para o nome do diabo, que na verdade alguns até creem que o nome do diabo seria Lúcifer, que quer dizer anjo de luz. Mas anjo de luz, por que se é o diabo? Porque algumas passagens do Velho Testamento, especialmente lá onde nós encontramos uma das referências que acreditamos ser relacionadas ao diabo, a Satanás, e falava que ele era um querubim ungido, Era um anjo de luz, mas que deixou esse posto, na verdade foi retirado do seu posto por causa do seu orgulho, por causa da sua arrogância, que queria ser maior do que Deus ou igual a Deus. Então, nós vemos que a própria Bíblia traz outros adjetivos. E o principal deles é esse que nós lemos aqui, quando Jesus diz que ele é mentiroso e o pai da mentira. Por isso que o tema da mensagem de hoje é: não acredite
no diabo. Não acredite no diabo não é no sentido de desacreditar da sua existência. Não. É não acreditar no diabo, é não acreditar nas coisas que o diabo fala, nas coisas que o diabo tenta lançar sobre a nossa mente, nos enganos, nos enredos que, segundo a Bíblia, o diabo tenta colocar nos caminhos de todo ser humano para que pequem, para que permaneçam no pecado, que vivam no pecado, para que destruam as suas próprias vidas. Então, quando eu digo não acredite no diabo, é para que você possa estar atento e acreditar. Como vemos nesse diálogo aqui, Jesus falando com os judeus, alguns dos judeus, dizendo, olha, por que vocês não acreditam em mim se eu falo as palavras de Deus? Vocês estão acreditando no diabo. E se nós acreditarmos no diabo, nas palavras, nos desejos que o diabo coloca muitas vezes sobre as nossas vidas, desejos ruins, desejos maus, como houve aqui no diálogo, Jesus se referindo ao desejo que eles tinham de matá-lo, né? Nós, de uma certa maneira, estaremos dando ouvido ao inimigo das nossas almas e trazendo não só mal sobre, às vezes, outros, a humanidade, mas especialmente sobre as nossas vidas. Então, essa questão de não sermos adotados pelo diabo, mas procurarmos sermos adotados na família de Deus, sermos novamente restaurados à comunhão com Deus através de Jesus Cristo. E então, por que tocar nesse assunto, né? Algumas coisas importantes, talvez. O diabo, ele é um ser milenar, né? Possivelmente, a Bíblia não descreve a sua criação, nem claramente quem é, o que fez, o que deixou de fazer, mas por alguns versículos, por algumas interpretações de algumas partes das Escrituras e a própria afirmação aqui de Jesus nesse texto e em outros textos, nos dá assim, uma consciência da existência de um ser que personifica o mal e que é chamado diabo, que, como eu disse, até o nome, alguns chamam de Lúcifer, por causa lá dessa passagem de Ezequiel 28, 13 até o 22, quando se está ali falando do rei de Tiro, mas nesses versículos começa a falar um pouquinho diferentemente de um ser perfeito, de um ser ungido, tal. Então se interpreta que aquilo não estava se referindo tanto ao rei de Tiro, mas sim a um outro ser que nós entendemos ser o inimigo das nossas almas, né? Então, o diabo, a palavra diabo significa caluniador ou acusador, né? E a Bíblia até fala que ele nos acusa de dia e de noite. A palavra diabo, ela é uma palavra latina, né? Mas que vem do grego, diabolos, né? Com esse significado, caluniador ou acusador. Outras vezes é usado um outro sinônimo, né? Que é Satanás, que significa adversário. Só que a palavra Satanás, ela já tem a origem no hebraico. Seria a mesma coisa. Diabo, na palavra grega que foi escrito no Novo Testamento, ou Satanás traduzindo a palavra adversário, que é uma palavra que vem do hebraico. Mas ambos são a mesma pessoa, personificam o mal e também dá a ideia de que ele é o líder, né, dos espíritos malignos, líder dos demônios, porque nessas passagens, como de Ezequiel 28 e também especialmente lá no Apocalipse, no capítulo 12, onde nós vemos que fala dessa rebelião que ele induziu nos céus e levou uma terça parte dos anjos. Então, o que nós chamamos de anjos que se tornaram rebeldes juntamente com ele, são anjos que se tornaram os demônios, que infelizmente
cremos existir também no meio da nossa humanidade aqui. Então, eles personificam o mal e ele quer produzir o mal nas nossas vidas e no meio da humanidade, né? Então, é importante nós tocarmos nesse assunto, primeiro, porque nós precisamos conhecer o nosso adversário, né? Quando a gente não conhece o adversário, fica mais difícil lidar com ele. E o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala para a gente fugir das paixões da mocidade, para fugir das discussões, mas que a nossa palavra seja para corrigir e levar as pessoas a saírem das ciladas, dos enganos do diabo. Ou seja, quando a gente não conhece, nós podemos ser facilmente enganados por aquelas pessoas, por aquele ser, né? Assim como muitas vezes você não conhece algumas pessoas que às vezes se apresentam na sua vida, então temos que tomar o cuidado, né, para conhecer, para saber quem é, para a gente não ser enganado, ludibriado muitas vezes por alguma dessas pessoas. E especialmente temos que também ter algumas referências para não sermos ludibriados por Satanás, né? Nesses dias de pandemia, uma pergunta até que se refere à pandemia, muitos perguntam, mas será que foi Deus que criou o vírus? Será que foi o homem? Eu não sei, né, em que sentido Deus permite todas essas coisas, se é para nossa correção, se é simplesmente deixar o homem no seu livre-arbítrio que ele escolheu. Mas eu penso, segundo o que eu conheço da Bíblia e desse tema, eu creio que se há uma influência espiritual nessa pandemia, no começo dessa pandemia, foi uma influência maligna, né? Não sabemos, mas possivelmente se houve essa influência, talvez o diabo possa ter induzido alguém a comer, né, lá um animal contaminado e começar essa epidemia. É uma referência, isso eu não estou dizendo que é uma afirmação bíblica, irmãos, né? Não, é simplesmente uma inferência diante do que a gente conhece. Não creio que Deus criou o vírus. A Bíblia fala até da deformação certa de algumas naturezas, né? Nas plantas, houve algumas que criaram os espinhos depois do pecado, algumas referências. E a gente crê que alguns animais, né, que de repente possam até ter sido criados por Deus, de repente mudaram também um pouco a sua atuação. E de repente o próprio vírus, né, se foi criado por Deus no passado, mudou a sua atuação e agora ou tinha sua atuação nos animais e infelizmente para o homem tem uma atuação maléfica, uma atuação ruim. Então, se houve uma atuação aí, foi maligna. Agora, o início de tudo isso. Mas eu creio que, como temos afirmado, Deus está acima do controle de tudo. Se Ele permitiu, assim como permitiu que o diabo tocasse lá em Jó, Deus também, a seu tempo, irá manifestar a sua força, a sua palavra, ouvir a oração dos seus servos para que esta praga cesse e seja exterminado ou controlado. Deu ao homem o poder de controlar esse mal, como tem dado de tantos outros vírus e tantas outras enfermidades, né? Então essa é a nossa oração. Estou citando isso para ser um exemplo, né? Que muitas vezes se pergunta. Não, Deus, como diz Tiago, Deus não cremos que Deus provoca, Ele tem autoridade de fazer o que Ele quer, mas normalmente não há intenção de Deus em provocar o mal, né? A palavra de Deus diz que Ele não tem prazer na morte do ímpio,
Ao contrário, Ele quer que a gente viva, que a gente pregue o Evangelho e que aqueles que não são deles se arrependam, né? Pedro até cita que muitos estão perguntando depois de muito tempo, mas Jesus não ia voltar? Onde está a volta de Jesus? E ele disse, olha, Deus é longânimo na esperança que muitos ainda se arrependam, né, antes que ele volte. Então, cremos que Deus não tem o interesse em provocar a morte de ninguém. Se ele o quiser fazer, tem toda a autoridade, né? Mas cremos que geralmente o inimigo das nossas almas é que tenta fazer o mal. E, nesse sentido, então temos que estar atentos para não transferir as culpas, né? Tanto para Deus como para as pessoas. Muitas vezes nós simplesmente transferimos também as culpas de algumas coisas acontecidas. Poxa, aquela pessoa era má, aquela pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo. Sim, mas às vezes precisamos orar para que Deus tenha misericórdia daquela pessoa. Assim como muitos personagens na história foram realmente maléficos, diabólicos, mas eu creio que eram simplesmente seres humanos usados pelo poder do mal. Então, oramos às vezes para que Deus nos livre daquele mal e que tenha misericórdia daquela pessoa que está sendo usada pelo mal, né? Também, outra coisa importante é quando nós não simplesmente desconhecemos o nosso adversário, mas o reverendo Caio Fábio, nos anos antigos, ele dizia que um dos perigos também é quando nós nos acostumamos com o nosso adversário, ou seja, nesse caso, nos acostumamos com as obras e com as palavras do diabo perto de nós, e lembrando que ele é um ser perigoso, ele é um ser muito sutil, ou seja, que é um ser com grande experiência em enganar e muitas vezes trabalhar na nossa mente e no nosso coração. Alguns perguntam, o diabo conhece os nossos pensamentos? A maioria de nós chega à conclusão que não, né? Possivelmente não, mas com certeza, na sua experiência, ele conhece os nossos hábitos, conhece as nossas expressões, né? Nós mesmos, quando vemos alguém com o semblante baixo, essa pessoa está triste, está preocupada. Quanto mais o inimigo tão experiente que às vezes pode ver-nos, né, os nossos traços, os nossos modos de expressarmos as coisas e ele pode aproveitar as oportunidades. Então, termos o cuidado com isso. Tiago, né, lá no seu livro, capítulo 4, 7, ele está falando que devemos tomar cuidado com as coisas do mundo, porque o Espírito de Deus tem ciúmes de nós, ou seja, o Espírito de Deus quer preservar-nos. E ele diz assim, chegai-vos a Deus, sujeitai-vos a Deus, e o diabo fugirá de vós. Ou seja, eu e você não temos assim um poder em nós, simplesmente, para vencermos o diabo. Porque, como eu disse, muitas vezes ele é astuto, algumas vezes até podemos ganhar algumas batalhas, mas ele pode, com o seu poder e a sua experiência, nos vencer. Mas nós podemos vencê-lo pelo sangue de Jesus, pela graça de Jesus e pelo poder do Senhor Jesus. Mas ainda temos o livre-arbítrio. Quando Tiago diz, chegai-vos a Deus, sujeitai-vos a Deus, ele fugirá de vós, era o que Jesus estava dizendo aqui. Olha, ouçam as minhas palavras, né? Não deixe que o diabo fale a sua mente, ao seu coração, e você absorva aquilo e deixe-se levar por aqueles pensamentos, né?
Alguns perguntam, mas como é que o diabo, se o diabo é um só, como que ele pode falar na mente de tantas pessoas ao mesmo tempo? Alguns de nós, não, ele usa os demônios também, cremos que pode usar. Mas eu tenho uma teoria, né? Também não estou dizendo que ela é bíblica, mas eu acho que é mais ou menos algo assim. Se você já ouviu falar sobre como é que funcionam as ondas de rádio, né? As ondas que existem no ar, que através delas são feitas transmissões de rádio, agora também as transmissões de celular, TV e tantas outras coisas, essas mesmas ondas que hoje se aperta alguns botões aqui e controla um robô lá em outro planeta. Então, isso é através, claro, de equipamentos, mas equipamentos que conseguiram usar essas ondas, né? E eu creio que, de uma certa maneira, o diabo é uma rádio, né, se a gente pode usar isso, uma fonte de emissão de palavras, de informações, de mentiras, que muitas vezes chegam à nossa mente, né? E assim como um receptor, se nós queremos captar aquela estação, ouvir aquele tipo de música, ou aquela notícia, ou ver aquele programa, nós sintonizamos naquele canal, naquele local. E eu creio que isso acontece também. Um exemplo que eu até acho que cabe aqui, certa vez num acampamento, eu ainda era seminarista, muitos anos atrás, e nós chegamos na sexta-feira para ficar, acho que era o carnaval, e logo que estávamos lá, alguns foram chamados que havia uma jovem possessa. E alguns irmãos foram lá, alguns seminaristas, e resolveram. Mas no outro dia, à tarde, a mesma coisa aconteceu. Aquela menina estava possessa. E aí eu fui até lá com também, acho que 1 ou 2 irmãos, e oramos, e repreendemos, e expulsamos, e tudo bem. À noite, né, nos chamaram de novo, que a menina estava possessa de novo. E aí nós fomos lá, oramos, repreendemos, expulsamos, mas eu senti, né, a direção de Deus de conversar um pouco mais com aquela menina, e oramos para que ela recebesse Jesus, já tínhamos orado, mas na conversa ela foi me contando que havia um ódio, uma mágoa muito grande pela sua mãe. E aí fomos conversando e ajudando ela, então, a declarar um perdão, a pedir perdão a Deus, a perdoar a sua mãe, do que a mãe dela havia errado também. E ela conseguiu fazer isso. E depois que ela conseguiu colocar esse perdão, os outros 2 dias nós não tivemos mais problemas, e ela adorou a Deus, e foi uma bênção. O que eu penso com isso? Que quando nós ligamos aqui o nosso sintonizador, ódio, amargura, ressentimento e tantas outras coisas, nós começamos a captar algumas palavras do maligno sobre a nossa vida. Quando começamos a nos sentir indignos, não merecedores da graça de Deus, não nos sentirmos capacitados pela graça de Deus, e tantas outras coisas ruins que podem vir à nossa mente, abrimos uma brecha para captar essas informações que o maligno começa a lançar. Por isso que a Bíblia diz, chegai-vos a Deus. Ouça as palavras de Deus, vê o que Deus diz, o que Deus fala, o que Deus nos ensina, né? O maior dos ensinamentos de Jesus é que Deus amou o mundo. Quando diz amou o mundo, Deus amou você. Você é um ser amado por Deus. E Jesus veio, diz a palavra, para provar o seu amor por nós. E é aí que entra até a outra questão importante que nós estamos falando, que nós não vencemos o diabo, mas é importante sabermos que Jesus já o venceu na cruz. Quando diz Jesus ali, está pago,
está consumado, Jesus estava cumprindo as Escrituras que dizia que ele nos libertou do poder das trevas e nos trouxe para o reino dos filhos do seu amor. Como diz lá em Colossenses, que ele também apagou o escrito da nossa dívida, né? Ou seja, havia lá uma promissória, um extrato do cartão de crédito dizendo: você está devendo aqui, e o diabo era aquela pessoa que diante de Deus estava te cobrando diante de Deus, para que Deus executasse o juízo sobre a sua vida. Mas Jesus disse que quando na cruz ele rasgou essa cédula, rasgou esse extrato da dívida espiritual que você tinha diante de Deus pelos seus pecados, e quando você aceita o perdão de Jesus, está pago. Paulo, escrevendo aos Romanos, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pode haver as lembranças, os erros do passado, mas não há condenação. E nós temos que assumir que, então, como diz João, lá na sua primeira carta, somos sim filhos de Deus, porque não nós, mas o Senhor nos resgatou. Então, nós devemos ter consciência que existe um ser espiritual chamado diabo ou Satanás, que ele é poderoso, que ele é ardil, que ele tem muitas capacidades, especialmente de enganar, mas em Cristo Jesus ele está derrotado. Em Cristo Jesus eu posso viver tranquilamente com a paz de Deus, sabendo que o Senhor cuida dele. O Senhor já cuidou, o Senhor o repreendeu, o Senhor nos tirou, do poder das trevas para o reino do Filho do seu amor. João, também disse que ele se manifestou para quê? Para destruir as obras do diabo. Tudo aquilo que o diabo tenta lançar sobre a nossa vida, ou tentou fazer com a nossa vida de ruim, o Senhor veio para nos resgatar, para nos perdoar, mas para nos dar uma nova vida em Cristo Jesus. Cremos sim na existência do diabo, mas não devemos acreditar nas insinuações ou nas palavras do diabo, porque Cristo Jesus já venceu e já nos deu a vitória através do seu sangue da cruz. Então essa vitória é para mim e é para você. Existe sim o mal? Existe. Mas Deus em Cristo Jesus nos ajuda a viver para o bem. E como que nele nos ensina? A vencer o mal com o bem. Se há ódio, que haja amor. Se há rancor, que haja perdão. Que com a graça dele nós podemos exercer essas funções e sermos um instrumento de bênção nesse mundo tão necessitado, nesse mundo que às vezes ficamos tão confusos. O mal, de onde veio esse mal? Cremos que todo mal, infelizmente, vem de alguma maneira pelo maligno. O homem é usado, o homem às vezes se dispõe, o homem deixa-se, e alguns, infelizmente, através da história, talvez até queiram que ele os ajude, mas nós devemos buscar a ajuda de Deus, que nos traz para a vida aqui e para a vida eterna. Amém? Quero orar com você nesta noite, quero pedir a graça do Senhor sobre a sua vida, e se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, queremos orar para que nesse momento o Espírito Santo possa trazer uma convicção que Jesus é o Filho de Deus, e crendo nele, tenhamos vida no seu nome, você possa nesse momento entregar sua vida, pedir perdão dos seus pecados, aceitar o sacrifício de Jesus, receber o Espírito Santo de Deus e, pela graça de Deus, vencer as suas dificuldades, as suas lutas, mas também vencer o diabo que muitas vezes anda ao nosso derredor buscando alguém para fazer de vítima. Amém? Oremos então em nome de Jesus. Pai bendito, queremos agradecer pela vida, queremos agradecer por esse momento, esta oportunidade de estarmos meditando na Tua Palavra, conhecendo a Sua Palavra, Senhor. E hoje, Senhor, nós
falamos um pouquinho também do nosso adversário, Pai, não para trazer medo, para trazer preocupação, mas, ó Deus, acima de tudo, para sabermos lidarmos, ó Deus, com os seus enganos, suas artimanhas, acima de tudo, confiando e nos achegando a Deus, sintonizando nas coisas de Deus, para que o diabo seja repreendido pelo próprio Senhor e, ó Deus, Ele mesmo fuja de nós, segundo a sua palavra. Pai, agradecemos ao Senhor por esta oportunidade, agradecemos a Deus pela graça que o Senhor nos concedeu, agradecemos porque, ainda que não éramos merecedores, mas pelo seu amor, o Senhor nos amou, o Senhor enviou Jesus para o perdão, para a libertação, para a salvação, para a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Meu irmão, minha irmã, que Deus o abençoe, que esse amor de Deus seja com você, que essa graça do Senhor nunca falte sobre a sua vida e que a sua vida seja cheia da graça, do poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Amém? Um grande abraço, Deus te abençoe, até a próxima oportunidade. Eu queria que você levantasse a sua mão agora, bem alto. Diga assim comigo: vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver.
Deus.